Paz, Osmar. Então, no vídeo passado a gente viu o quanto Deus é generoso, quanto Ele é amoroso, um Deus que proporcionou um ambiente espetacular para o homem viver e assim ele formar sua família, aonde ele está dentro de um jardim, experimentando os mais deliciosos sabores e vendo as mais belas árvores. A graça que ele alcança também é provada e mostrada através da mulher a qual Deus dá para ele, que é um bem precioso para todo homem, com certeza entende bem isso, né? O quanto é precioso uma mulher na sua vida. Então aqui recebendo tanta graça, tanta misericórdia, tanto amor, tanto cuidado, e agora chegamos no momento da ingratidão. Um homem que não consegue reconhecer isso, não consegue ver a verdade e cai de uma maneira terrível. Então, no capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, a primeira informação aqui é que a serpente é a mais astuta dos animais, né? Então Deus criou animais na sua diversidade e vemos aqui um animal que se destacava pela astúcia, né? Hoje, um animal que se destaca muito pela inteligência seria o macaco. Um outro animal que também o golfinho são muito inteligentes, tem o elefante que tem uma memória impressionante, né? Tem o leão, que ele é o mais poderoso dos animais. Se não existisse o ser humano, com certeza quem dominaria o planeta seria o leão, pela sua organização e saber trabalhar em equipe, né? Ele não é o mais forte de todos os animais, porém ele tem essa inteligência, né? Ele sabe trabalhar em equipe, então ele se destaca e por esse motivo por esse motivo é chamado de o rei dos animais, né? Realmente é um animal esplêndido, difícil de você poder vencê-lo. Então, naquele tempo, um animal que se destacava, que Deus criou, era a serpente. E aqui é interessante que ele fala, ora, a serpente mais astuta de todos os animais do campo. Então ele não classificou aqui como um ser rastejante, né? Porque de fato aqui, até então esse belíssimo animal, ele não rastejava. Ou ele andava ou ele voava. E a Bíblia não dá essa informação porque não é relevante, né? Não é relevante para a história, também não deve ser relevante para nós. O importante é que essa cobra aqui, ela não é a que nós vimos hoje, né? A que nós estamos vendo hoje, ela é resultado da disciplina de Deus, né? Mas era um animal que devia ter era um pouco mais diferente. No 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha que coisa impressionante. Eu vou abrir aqui rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa história que a gente está lendo agora aqui como algo histórico. É como se realmente aconteceu. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque quando chega nessa parte aqui, uma cobra falando, né? Então que coisa estranha, né? E aí também tem pessoas que vai ter uma passagem que fala sobre a mula de Balaão, que fala com Balaão. O anjo usa a boca da mula para poder repreender Balaão, quer dizer, animais falando, né? Então
tem tantos questionamentos, né? O ser que engoliu, que a Bíblia não fala que é uma baleia, né? Mas é um ser aquático a qual engoliu Jonas. E aí tantas coisas que a gente vai ler na Bíblia e fala, meu Deus, isso aqui, quer dizer, entramos na fantasia agora para acreditar nessas coisas, né? Tem muita gente que questiona. E a verdade é que o que elas estão questionando mesmo é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, e criou o Senhor Deus os céus e a terra. Porque se você acredita que Deus criou o céu e a terra, logo tudo isso é possível. Então quando você vê uma pessoa questionando de fato as histórias da Bíblia, como é possível, isso não é possível, né? Não tem condição disso acontecer, na verdade é porque ela questiona Gênesis 1:1. Ela não acredita que de fato Deus, esse Deus da Bíblia fez. Porque se ela acredita nesse Deus que é apresentado em Gênesis, logo tudo é possível aqui, né? Não tem dificuldade nenhuma aqui. Mas também é óbvio que aqui não se trata da serpente, do animal em si. Há alguma coisa que está por detrás dessa cobra. E logo vai ficar muito claro isso nos escritos de Moisés e no restante da Bíblia. Mas aqui não fala, e simplesmente também não diz como isso aconteceu. O que está claro aqui é que depois que Deus termina a criação, tudo que ele fez é bom, e até então o mal não existia aqui. Mas aconteceu alguma coisa nesse período entre o término da criação, o homem colocado no jardim, de repente entra esse ser espiritual aqui que se apossa dessa cobra aqui. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que a serpente fala, ela vai raciocinar, ela vai ter uma argumentação, e essa argumentação vai vir cheia de persuasão. Então não tem como se tratar aqui de um animal. E aí também você pode questionar assim, mas e Adão e Eva? Porque Adão estava presente. Vamos falar isso aqui mais tarde. Por que eles não questionam, né? Nós estamos falando de uma criação santa, linda, maravilhosa, que não representava risco ao ser humano. Nós estamos falando aqui de animais que não até então não havia morte aqui, então os animais não poderiam ser carnívoros, né? E não representavam nenhuma ameaça, havia aqui uma harmonia na criação. Então, ao ver a cobra não representa nenhuma ameaça, por isso que há essa conversação, né? E, quer dizer, aí uma das coisas que essa cobra, né, que na verdade está possuída, né, porque na verdade quando você vai ler os escrituras, você vai descobrir que a possessão sempre tem a ver com corpo, né? Você vê que esses espíritos malignos, né, que é o que vai ser revelado mais para frente, eles possuem corpo, né? Você vê que anjos não possuem corpo, espíritos caídos possuem. Por quê? Porque é por causa da sentença que Deus dá. Quando chegar lá você vai entender, nós vamos tratar mais sobre isso. Então, por causa da sentença que Deus dá, então esses espíritos eles precisam possuir corpo. E esse ser aqui, ao chegar perto de Eva, ele quer levar Eva a questionar a bondade de Deus. Ele diz, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Você, cara, que coisa que você está aqui nesse jardim lindo, tantas árvores para comer, belas aos olhos, e Deus ele proibiu vocês de comer tudo isso apenas para comer uma das árvores, tá? Quer dizer, essa não é a questão, né? Não comereis de todas as árvores do jardim, ou seja, que Deus mal, hein? Não permite que você está aqui nesse jardim, mas você não pode comer nada nesse jardim. E Eva prontamente diz, né, que do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morra. Então, você vê aqui que o ponto aqui era por dúvidas da bondade de Deus, né? Se Deus não pode ser bom. Mas a mulher, ela responde que apenas não pode tocar, não pode comer uma das árvores, né?
e não pode tocar. Mas você vê que Deus em nenhum momento disse que ela não podia tocar, né? Deus não deu essa diretriz, né? Mas claro aqui que a gente não deve maldar aqui, né, a atitude da mulher, provavelmente no zelo de defender Deus, né, porque a suspeita que está sendo levantada aqui ofenderia, né, a bondade de Deus, e ela querendo defender, ela acaba exagerando, porém, mostrando que, de fato, mexeu com ela, aquilo que a serpente estava falando estava mexendo com ela, que é um ponto que eu vou defender aqui, que toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente sempre vai ter dúvidas de Deus, a gente sempre vai ter dúvidas da bondade dele. Toda vez que você se aproxima de Deus, você tem absoluta certeza de que Deus é bom, é misericordioso, é bondoso. Então, você vê que pessoas, quanto mais afastadas de Deus, mais elas duvidam, elas criticam e elas têm uma visão bem errada de Deus. A resposta da serpente, né, quando ela disse isso aqui, é interessante, porque Deus, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, preste atenção, sabendo o bem e o mal. Então, você vê que a serpente, ela fala com muita segurança. É claro que você não vai morrer, é certo que você não vai morrer. Em outras palavras, Deus está mentindo. Então, um outro ponto é que a cobra aqui, ela se apresenta como um referencial do bem e do mal. Olha, porque quem sabe o que é bom e o que é mal sou eu. Eu sei, Deus não sabe de nada, né? Só que é óbvio, né? Que uma vez que ela faz esse questionamento, ela tem que explicar, né? E a explicação é que Deus, ele é egoísta. No versículo 5 ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Né? Então, fala, Deus está escondendo de vocês, né? Deus, ele colocou você aqui no jardim, um jardim maravilhoso, com comidas, com coisas maravilhosas, mas o que adianta isso se você não tem conhecimento? Se você não pode conhecer tudo, mas no dia que você comer, você vai conhecer tudo, você vai entender tudo, você vai ser como Deus e você também vai dizer o que é certo e o que é errado. Você não vai precisar de ninguém para te dizer o que é certo e o que é errado, porque você mesmo vai saber o que é certo e o que é errado. É interessante o que acontece depois. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, quando a serpente fala sobre isso, né, e ela começa a cair, né, ela começa a ser seduzida por essas palavras, e principalmente de ela ser um referencial, ela própria ser um referencial. E a verdade é que hoje nós somos o referencial, né? Você vai ver as pessoas, elas dizem o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. É o relativismo, né? Então, aquilo que é bom para mim não é bom para o outro, às vezes aquilo que é mal para o outro é bom para mim. Então, quer dizer, cada um tem a sua verdade. Nós somos referências do bem e do mal. E você vê em que pé que a humanidade está diante disso, né? E a partir de tudo que foi falado, ela passa a olhar diferente, né? Ela vê, ela olha diferente, né? Ela é convencida e passa a ter um novo olhar sobre aquilo, porque até então aqui Deus só fez coisa boa, Deus tratou muito bem, um jardim maravilhoso, mas ela não consegue enxergar essa bondade de Deus e ela começa a ver um Deus mau, porque esse é o ponto também, quando a gente se afasta de Deus, sempre você vai andar em duas direções. Primeiro, ou você vai, de fato, achar que Deus é mau, e isso vai te afastar cada vez mais de Deus, ou você não consegue reconhecer a bondade de Deus em nada. Sabe? Tudo é um inferno, a minha vida é um inferno, não consigo ver nada de bom. Né? Não consegue ver nenhuma bondade de Deus. E tanto de um jeito quanto de outro, são coisas bem destruidoras, que destroem o ser humano. Então, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e é interessante que todas as árvores eram assim.
todas eram boas para comer e agradáveis aos olhos, mas agora ela olha aquilo, a proibição de Deus, aquilo que Deus disse que não era para ser feito, ela olha com outro olhar, né? Ela quer agora experimentar, ela come e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. No hebraico e na Septuaginta, na tradução, a Septuaginta ainda mais, né? Ela vai trazer esse momento aqui como se o homem estivesse todo momento presente, que é o que eu acredito que realmente devia estar acontecendo, né? Ele devia estar presente com ela todo momento, né? Porque ele amava aquela mulher, né? E normalmente quando o homem ele está muito envolvido, né? Ele quer estar todo o tempo com a mulher, né? Assim como a mulher com o homem. Então, porque algumas pessoas entendem que de fato a mulher comeu do fruto, depois passou-se um tempo, né, caminhando, andando, ela vai se encontrar com o homem, mas não é bem o que aconteceu. Na verdade, ele estava presente todo o tempo. E por que ele não falou nada? Né? Por que Moisés não relata o que ele falou? Porque ele estava sendo convencido. Os questionamentos que a serpente estava fazendo, provavelmente ele estava fazendo também. Porque ele não estava reconhecendo a bondade de Deus. Ele estava num processo de egoísmo, né? Outra coisa que eu acho interessante que deixar claro nesse texto é que a serpente aqui não peca contra Deus. Quem peca é o homem. Né? Ela potencializa, as dúvidas elas são aumentadas, ela tem todo um jogo de palavras, de convencimento para que o homem se rebele contra Deus. Mas quem peca, que é o homem, é a mulher. Então, porque tem pessoas que costumam pôr a culpa, né? Como que a gente vai ver até daqui a pouco, as pessoas começam a pôr a culpa, tudo que acontece com ela é o diabo, né? Eu fui tentado pelo diabo, né? Tem até igrejas que vivem disso, né? Vivem de exorcismo, né? E elas põem tudo a culpa no diabo, né? Por que você está mal financeiramente? É porque tem um espírito maligno. Por que a pessoa ela é violenta? Existe um espírito dos epilintras, né? As pessoas que na verdade elas usam os nomes, que esses nomes não estão na Bíblia, na verdade usam os nomes das religiões afros, né? Dos espíritos que baixam lá, e elas usam aqueles nomes lá para poder nomear demônios, né? E ao fazer isso, né? Dá-se um certo conhecimento, né? Que na verdade não existe esse conhecimento, né? Como eu já falei, o reino espiritual ele não foi revelado para a gente, né? Então aqui por isso que há uma certa dificuldade, por exemplo, de compreender aqui como esse mal surgiu, né? Como é que ele apareceu do nada aqui? É porque o reino espiritual, ou seja, os céus, Deus fez os céus e a terra, mas os céus ele não é revelado, ele é revelado a terra para a gente. Claro que não exaustivamente, mas é revelada a terra. Como eu já falei, o ponto é que as escrituras elas foram escritas para a salvação do homem, contar a história da redenção. Então nisso ela vai ser exaustiva. E outros assuntos ela vai dar algumas informações e outros vai dar apenas uma pincelada. Então, uma vez que a mulher come, né? Ela entende que agora ela é igual a Deus e pode dizer o que é certo e o que é errado. Porém, não é o que acontece, né? O que acontece aqui é a vergonha. E percebe que eles estavam nus, ou seja, eles olham e vê que agora eles estão pelados, né? Então vem a vergonha e o afastamento do eterno. E as árvores que eram o seu deleite, né, para os olhos, para o paladar, agora serve de refúgio para eles se esconderem. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então, Deus confronta Adão agora, né? Onde é que você está, Adão? Não tem como escapar aqui de Deus, né? Mas eles acham até então que podem se esconder, então se escondem nas árvores. E Deus pergunta: aonde você está? Você vê que
o ponto da pergunta aqui é: por que você está se escondendo de mim, Adão? E Deus faz mais perguntas ainda a Adão. E chamou seu Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então ele faz a segunda pergunta. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? E aí ele faz a terceira pergunta, mostrando assim que Deus sabe todas as coisas, porque a terceira pergunta é a resposta da segunda. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que me fizeste isso? É porque fizeste isso. Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, você vê que o que o medo não faz, né? Um homem tão honrado como Adão, de repente, quando ele é confrontado, ele se esconde, fica morto de vergonha e ele acusa a mulher. Foi a culpa da mulher que você me deu. A mulher aí que é culpada, ou seja, ele não assume a sua responsabilidade e a gente se espanta, né, quando o que as pessoas é capazes de fazer quando elas estão com medo. Já a mulher, uma vez interpelada por Deus, ela vai dizer que a culpa não é dela. Eu sou inocente. A verdade é que foi a serpente que me enganou. Todos aqui apavorados, com medo de Deus, sentindo distanciamento, e eles acusam um ao outro, ninguém assume a responsabilidade. Então você vê que é um quadro caótico. Daí toda pessoa que está com muito medo, a gente às vezes se espanta com o que ela é capaz de fazer. Aqui no canal, né, tem alguns policiais aqui, né, que acompanham aqui o canal. E você, como policial, você sabe bem o que é isso, né? Quantas pessoas não vão lá na delegacia e elas com medo, elas mentem. Né? Não, eu bati na mulher, mas é ela que me provocou. Não, eu matei, mas é porque eu fui traído. Né? Então, diante de tantas emoções, as pessoas elas começam a culpar, elas começam a querer se justificar, nunca assumem as suas responsabilidades. Tem pessoas que assassinam, né? Conversando com um amigo meu, né? Ele falou assim, não, que pessoas que matam, né, são pessoas corajosas. Na verdade que não, a maioria das pessoas que matam, na verdade, são as pessoas que têm medo. Tá? O covarde é o que é capaz de fazer coisas terríveis, né? As pessoas que morrem de medo, que fazem... O medo é um péssimo conselheiro. Porque, na verdade, o medo é o contrário da fé. A incredulidade, como muitos acreditam, na verdade, é uma faceta do medo. O contrário da fé, de fato, é o medo. E assim como a fé ela faz proezas, o medo também faz. As pessoas elas se denigrem, elas fazem coisas assim que é espantoso, né? E tudo por causa do medo. E aqui nós vemos aqui essa família se dissolvendo, se afastando de Deus, e tudo direcionado por causa do medo. E o que Moisés queria ensinar, né, com tudo isso aqui, né? Então, quem escreve o livro de Gênesis é Moisés, e Moisés está aqui prestes a entrar na Terra Prometida, e ele queria ensinar algumas coisas aqui. A pergunta é o que ele queria ensinar. Então, uma das coisas que com certeza Moisés queria ensinar é que os deuses a qual se servia no Egito, onde se estava fazendo adoração aos deuses, né? É que esses deuses não existem. Até então, aqui nesse relato, ele não diz, não é revelado que ser é esse que possuiu essa serpente, mas no livro de Deuteronômios, capítulo 32, Deuteronômios 32, versículo 17, diz: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, e aos que não temeram vosso Pai. Então, no livro de Deuteronômios é a primeira vez que é mencionado o nome de demônios. Então, Moisés aqui está se referindo a esses deuses aqui como demônios. Aqui é revelado. Assim como no livro de Levíticos, livro de Levíticos, capítulo 17,
versículo 7, que diz assim: e nunca mais ofereceram ao seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo da sua geração. Então Moisés aqui está falando que eles pararam de servir e de idolatrar demônios. Tá? Aqui ele fala de prostituição, porque a palavra prostituição é mistura, né? Que cabe bem na ótica do que seria hoje a prostituição. Porque, na verdade, é uma mulher que se mistura com vários homens ou um homem que se mistura com várias mulheres. Então, a raiz da palavra prostituição é mistura. E, de fato, quando você está idolatrando outros deuses, você está misturando, né? Então, no livro de Apocalipse, o capítulo 12, vai ser claramente revelado de quem se trata essa serpente. No versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui deixa o apóstolo deixa claro que lá no livro de Gênesis, essa serpente, na verdade, ela foi possuída pelo diabo, que usa de artifícios, né, para poder trazer essa dominação e essa enganação. No Apocalipse 20, versículo 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, deixando extremamente claro aqui de quem se trata essa serpente que faz essa enganação. No livro de João, capítulo 8, do versículo 44, diz assim: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na vontade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Você vê aqui que Jesus ele está fazendo uma alusão, ele está fazendo uma referência a esse texto aqui do capítulo 3, do livro de Gênesis, porque de fato o diabo é homicida, é por causa dele, dessa sedução, o homem peca e vem a morte, é por causa disso. Então, e ele é mentiroso, ele mente, né? Ele perverte a verdade. Aqui no caso, diante daquilo que a gente acabou de ler, o que você percebe aqui é um diabo que, na verdade, ele diz meias verdades. Meia verdade é uma mentira. Então, pense bem quando você estiver falando meias verdades, né? É uma mentira, não deixa de ser uma mentira. E aqui ele é o pai da mentira. Então, Moisés está deixando claro de quem é esses deuses, né? Que na cultura que ele estava, tantos deuses, as pessoas, se a colheita estava boa é porque os deuses estão felizes, se a colheita está mal é porque os deuses estão irados. E a pergunta, diante da visão da época, tudo era atribuído aos deuses, Deus que controla tudo e todos. E aqui Moisés está trazendo a revelação de quem se trata esses deuses. Se tratam de demônios. Essa idolatria era para demônios, que não tinha nada a ver com Deus. Uma outra coisa que Moisés quer deixar bem claro aqui é que o bem e o mal, quem nos dá referência é Deus. Aqui você vê que a serpente, ela fala, não, quem vai dizer o que é bom, o que é mal sou eu. E ao você comer da árvore, você também vai poder dizer o que é bom, o que é mal. Viva a sua verdade, viva a sua vida, sabe? Sem dar satisfação. O que acontece quando ela come do fruto? Ela vai experimentar vergonha. E assim é o que as pessoas vão experimentar quando elas são sua própria referência. Aquilo que é bom, o que é mal, aquilo que eu decido. Vai vir a vergonha, vai vir a derrota e vai vir a morte. Outra coisa que Moisés quer deixar claro aqui é a bondade de Deus. Quanto Deus é bom, Deus vai atrás de Adão. Deus sabendo de tudo, sendo conhecido de tudo, Deus vai atrás de Adão. Você vai ver que Deus vai tentar restabelecer essa aliança que ele tinha com Adão, porque
Como a gente leu, na viração do dia, todos os dias, Deus iria conversar com Adão, ter comunhão com Adão. E é Deus que procura Adão, é Deus que vai trazer os meios para que Adão seja de novo restaurado. Tanto ele quanto a sua geração, que através de Jesus, o amor eterno, a personificação do amor. E, por último, o que Moisés quer deixar claro aqui é o pecado, né? Que é sempre alimentado na consciência e muda a nossa maneira de ver e a nossa maneira de pensar. O pecado é muito perigoso, isso acontece até hoje. A batalha que o diabo quer vencer é na mente, né? Então, as pessoas é que trazem o mal sobre si através das suas próprias escolhas, ou seja, quando elas são persuadidas, é elas que trazem o mal para si própria, né? Então, e o ponto aqui é dessa sedução que aconteceu lá no Jardim do Éden, acontece em toda a história da Bíblia, acontece comigo e acontece com você, Osmar, e todos aqueles que estão acompanhando o ensino. Todos nós somos envolvidos, somos seduzidos. E quando o mal chega, quer culpar alguém, culpa a si próprio. É você que se deixou se persuadir, é você que se abriu para isso. Assim como a serpente, né, estava fazendo a mentalidade de Adão, de Eva, assim ele faz até hoje. Temos aqui um relato trágico. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar mais ainda nesse relato. Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Meu Deus, diante de tudo isso aqui que a gente leu, que a gente aprendeu, né, de como as coisas se deram, né, meu Pai? Como Moisés, ele deixa claro nesses ensinos de quem se trata, né? Essa adoração, essa idolatria, que na verdade era que o povo estava fazendo, né? Os deuses do Egito nada mais é do que demônios. É revelado aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, no livro de Levíticos 17, versículo 7, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 22, é revelado de que esses deuses nada mais é do que demônios, né? Então por isso a gente vê tanta maldade naquela época, né? Onde se queimava crianças, né? Tinha rituais, sacrifícios humanos, e a gente vê que nada mais é do que são demônios, né? E as pessoas, elas aceitavam muito bem, né? Esse tipo de pensamento, né? Aceitavam muito bem, porque no fundo elas mesmas têm a sua própria referência do que é bem e do que é mal. Elas sabem o que é bom e o que não é. E assim até os dias de hoje a gente anda segundo os nossos próprios conceitos, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que me dá prazer só pode ser algo bom. E eu vou viver atrás disso, eu vou dedicar minha vida a isso, né? Em busca dos meus prazeres, né? E sempre que a gente faz isso, a gente se depara com a vergonha, com a humilhação, com a derrota e com a morte, né? A palavra morte nada mais é do que separação. E é isso que a gente experimenta, se separar cada vez mais do Senhor. E quando a gente fica longe de Deus, a gente olha para o eterno e tentamos imputar em Deus maldade. Deus é mau, Deus não cuidou de mim. Esquecemos que é a gente que traz o mal para nós mesmos quando a gente é convencido, quando a gente deixa de olhar para a bondade de Deus, que é um outro ponto terrível, Pai, quando a gente não consegue ver a bondade de Deus, não conseguimos enxergar um Deus bom, né? Tudo é muito mal, tudo é complicado, a gente não consegue ver a bondade de Deus. E também, meu Deus, quando nos engodamos com o pecado, nos envolvemos com o pecado, somos convencidos do pecado, e tantas são diante disso nós tomamos decisões precipitadas, decisões terríveis que afetam toda a nossa história. Quero te pedir que o Senhor venha, meu Deus, como o Senhor fez com Adão. O Senhor chama Adão, o Senhor vai atrás de Adão, que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai, que o Senhor nos tire da opressão, do opróbrio, da vergonha, que todas as nossas péssimas escolhas, ó Deus,
nós colocamos aos pés de Cristo, para que o Senhor possa, meu Deus, de novo nos restaurar. Porque é isso que se trata aqui o livro de Gênesis, essas verdades a qual aconteceu aqui, né? Deus, apesar da maldade do homem, apesar das escolhas do homem, Deus se revela para o homem. Deus age com bondade, com misericórdia. E é isso que eu te peço, que o Senhor venha agir, meu Deus, com essa pessoa que está orando também, que o Senhor venha, meu Deus, se revelar para essa pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, agir com amor, com graça, e que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha trazer algo novo, algo maravilhoso na vida desse homem, dessa mulher, que também está pedindo, meu Deus, por causa dos problemas que tem passado, talvez de ordem financeira, sentimental, familiar, que o Senhor, meu Deus, venha restaurar. Só o Senhor, meu Deus, é o Deus Criador, que faz coisas maravilhosas, coisas boas demais. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer um jardim do Éden para essa pessoa que está orando aí, que está clamando. Que ela venha, meu Deus, ter a oportunidade de sair do prejuízo, de sair das dívidas e de sair da malignidade que se encontra. Porque o Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas o Senhor é grande misericórdia. Por isso eu te peço. Tem muita coisa acontecendo no mundo nesses dias. Até me assustei. Então quero encerrar a oração. Meu Deus, obrigado por tudo. O Senhor venha nos abençoar de uma forma especial. É que eu te peço, te agradeço. Amém. Até o próximo vídeo.